7h40, a polícia investiga o caso da bebê de apenas 9 meses que sofreu abuso sexual no Paranoá. O laudo preliminar da perícia confirmou a violência. Este conselheiro tutelar foi o primeiro a receber a denúncia. A babá que cuidava da criança percebeu que alguma coisa estava errada enquanto dava banho na menina. O bebê de apenas 9 meses estava com sangramentos. Preocupada, ela procurou o conselho. Pedimos para levar no posto, né, do posto desceu para o hospital. A médica constatou que não era só uma coceira ou uma micose. E aí acionou de novo o conselho, né, para a constatação e tomamos a medida de trazer até a delegacia, depois a IML e agora é com a polícia. O laudo do Instituto Médico Legal confirmou que a criança sofreu abuso sexual. O definitivo deve ficar pronto em 15 dias. A menina está internada no Hospital do Paranoá, onde mora com a família. E passa bem. Até agora, o delegado responsável pelo caso já ouviu os pais e a babá da criança. A intenção é que vizinhos, familiares e os médicos prestem depoimento até o fim da semana. Nós vamos trabalhar com as provas que forem sendo colhidas e vamos utilizar as técnicas de investigação, técnicas de entrevista, técnicas de interrogatório para descobrir a autoria desse crime. O autor desse crime vai responder por estupro de vulnerável. A pena varia de 8 a 15 anos de reclusão. O conselheiro informou que os pais eram separados, mas por problemas financeiros, a mãe teria voltado a morar com o ex-marido há 1 mês. No desfecho da situação é que vai se ver, né, de fato, né, como é que vai ficar, se essa criança permanece com essa mãe, se não, aí já vai depender da situação. E a bebê está internada no Hospital Regional do Paranoá e está sendo cuidada pela mãe. Agora, um alerta aos pais: 1 em cada 5 crianças que acessam a internet é abordada por pedófilos. iPad, notebook, celular. Toda essa tecnologia comum para os adultos agora também faz parte da realidade de muitas crianças. Ana Beatriz, de apenas 9 anos, já tem acesso a tudo isso. E uma das coisas que ela mais gosta de fazer é usar as redes sociais. Para conversar com as amiguinhas e para jogar os jogos. Para os pais de Ana, o acesso à informação é importante. Mesmo assim, não abrem mão de saber tudo o que a filha faz. O cuidado é constante. A gente sabe essa questão de pedofilia é muito complicado. E assim, se os pais não acompanhar os filhos, justamente por causa dessa tecnologia que vem caminhando muito, a gente fica aí, né, à mercê desses pedófilos e não sabe o que a gente faz. Eu que fiz o e-mail para ela, eu coloquei a senha, ela, toda vez que ela vai entrar eu tô junto, eu olho, deixo ela ficar sozinha às vezes, mas sempre vou lá, dou uma olhadinha, vejo o que ela tá fazendo. A Polícia Civil diz que só neste ano já foram feitas 21 prisões de pedófilos aqui em Brasília. E na maioria dos casos, os criminosos usam as redes sociais para escolher as crianças. Este delegado dá dicas para os pais evitarem que os filhos corram risco. Então, se você não tem muito conhecimento de internet, aprenda o que significa a internet, o que é uma rede social, como ela funciona, o que são smartphones, como eles funcionam, como eles enviam fotografia, etc. Isso tudo é necessário para que se tenha um posterior controle em relação a isso. O segundo passo é então a educação. Eduque seu filho, explique a ele que determinadas pessoas têm um comportamento nefasto, têm uma atitude que pode trazer malefícios a essa criança. E, por fim, a denúncia. Então, é necessário também que, se o pai perceber alguma atitude suspeita, que denuncie através do telefone 197 com o mais absoluto sigilo. Pois é, como a gente viu, é grande o registro de casos de violência sexual em todo o DF. São registrados, em média, 2 estupros por dia. Como a mulher pode se defender? É o que vamos saber agora com a delegada-chefe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, Ana Cristina Melo. Ana Cristina, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. De fato, a mulher tem como se defender? A gente fala que a mulher tem como prevenir, tentar coibir a ocorrência disso. De que forma? Por exemplo, ela evitando andar sozinha em lugares ermos, escuros, né? Se for absolutamente necessário que ela procure andar em grupos. Evitando aquela despedida mais longa no carro, quando você chega com um namorado, com um amigo em casa. Ao sair do carro, você está sempre atenta, quem está em volta, olhar pelo retrovisor.
Você ficar atenta também quando você caminha na rua, se tem alguém te seguindo, mude de calçada. Se você achar que aquilo permanece, entre num comércio, entre numa casa, chame a polícia. Então, existem condutas não que a mulher possa evitar em absoluto, porque ela não é culpada da ocorrência desse delito. Mas como um crime patrimonial, como qualquer outra espécie de crime, existem algumas atitudes que a gente dificulta a ação do criminoso. Isso que você está falando é muito interessante, porque não há como negar que a gente vive numa sociedade machista, né? E que ainda a tendência ainda é culpar a mulher, enfim, né? Pela roupa, pelo jeito, pela sensualidade. E, na verdade, quer dizer, a mulher não tem culpa, obviamente que ela não tem culpa disso. Mas isso ainda existe, né? Você que trabalha diariamente com isso, você percebe isso? Muitas vezes existe esse discurso, mas esse discurso hoje já é rechaçado, inclusive em âmbito judicial. A mulher não é culpada, não existe uma provocação à ocorrência do estupro de forma alguma, pela forma dela se vestir, pela forma de ela se portar. O que existe, sim, é uma conduta doente, uma conduta criminosa do outro lado, que precisa, sim, ser coibida. Agora, como essa semana até, uma jovem, uma estudante, né, ela sofreu abuso do caminho da escola para casa. E isso foi durante o dia. Quer dizer, essa atenção as mulheres têm que ter de dia e de noite, né? É verdade, por isso que eu coloquei aqui, que a mulher ela precisa estar atenta, mesmo andando na rua, quem está andando em volta dela, né? Não ficar assim descuidada, por exemplo, falando ao celular, essa situação. Quer dizer, tá atento mesmo, né? Ao ambiente, aqui, como você falou, quem está atrás, quem está na frente, ter essa percepção maior, né? Do ambiente onde ela está. É verdade, isso é essencial. E a gente percebe, assim, que as mulheres, né, a gente, enfim, conversa com as pessoas e as pessoas estão amedrontadas. Quer dizer, esse dado, claro que é uma média, né, de 2 mulheres violentadas por dia, é um dado alarmante. A gente pode afirmar que esses casos, ele vem aumentando aqui no Distrito Federal? Não, o que acontece é que em 2009 nós tivemos uma alteração na legislação, no nosso Código Penal, e onde foram aglutinados 2 tipos, que era o estupro e o atentado violento ao pudor. Então, hoje não se fala mais em atentado violento ao pudor, tudo é estupro. Então, o que acontece? Obviamente, essas situações que antes eram registradas como atentado violento ao pudor, que são atos diversos dessa conjunção carnal, elas hoje são entendidas, são tipificadas como estupro. Então, dá um aumento nos registros, sim. Por outro lado, existem as campanhas, né? Ano passado nós tivemos uma campanha do GDF, né, para estimular a denúncia, né? E isso tende a aumentar mesmo, porque antes as mulheres que se sentiam envergonhadas de procurar a delegacia, hoje elas procuram com mais tranquilidade. Agora, o que fazer? A gente viu aí o delegado falando, né? Porque, como você falou, ainda existe essa vergonha, claro, é uma situação extremamente delicada. Agora, a mulher, ela deve, sim, existe um período, quer dizer, ela deve ir imediatamente até para poder fazer o exame. Qual a orientação para a mulher que, infelizmente, foi vítima dessa violência? O ideal é que ela procure imediatamente. Por exemplo, nessa situação que você colocou segunda-feira, a moça imediatamente ela acionou a PM e ela se dirigiu à delegacia. Então, foi feito um trabalho conjunto entre a Delegacia da Mulher e a Polícia Militar e nós logramos êxito em prender em flagrante esse autor. Afora isso, nós precisamos colher todo um material, né, de prova que vai embasar depois a identificação dessa autoria e também vamos encaminhar essa mulher à rede de saúde para que ela faça toda uma prevenção com relação às DSTs, AIDS, pílula do dia seguinte. Então é importante que ela procure imediatamente, não tome banho. Não esperar também, né? Não tome banho, não troque de roupa, que ela se dirija da forma como ela está à delegacia. Agora, como é que é a penalidade? Qual é a penalidade para esse tipo de crime? E eu pergunto isso porque é comum a gente noticiar aqui de homens que estupraram 10 mulheres, estupraram várias mulheres e estão soltos, né? Como é que é a penalidade? O estupro está previsto uma reclusão de 6 a 10 anos, né? No estupro o mais habitual. Se resultar morte, é de até 30 anos essa pena. Então, quer dizer, vai depender muito da situação que aconteceu. E agora nós mostramos aí uma matéria sobre a questão da pedofilia, né? Que, infelizmente, também a gente noticia praticamente diariamente esses casos. Quer dizer, o que os pais devem fazer? Que alerta, além desse que o delegado já falou, né? Que é muito interessante. Quer dizer, se você não é familiar, a internet... torne-se, né, familiar, entenda como é que funciona esse universo, né? O que a gente coloca aos pais é isso, estar atento, né? A gente tem que ter aquele olhar sempre atento aos nossos filhos, né? Aonde eles estão acessando, quem são as pessoas do convívio dele,
o hábito, se fica muitas horas na internet, em salas de bate-papo, e explicar, né? Educação, esclarecimento aos filhos. Tem que ter um relacionamento próximo, uma conversa franca, os filhos têm que se sentirem confiantes de buscar nos pais os esclarecimentos, as dúvidas que eles têm. Para terminar, como é que você avalia, você que é responsável por uma delegacia da mulher, quer dizer, essa criação da delegacia da mulher realmente foi fundamental para que a gente possa ampliar esse olhar, quer dizer, um atendimento da própria mulher é importante nesse caso? É essencial, né? Isso foi uma conquista, né, de todas as mulheres após uma luta, de todos os movimentos feministas, de a gente ter um espaço voltado à mulher, que tem suas peculiaridades, é um crime que tem sua relevância na sociedade, tem sua importância, tem que ser encarado de uma forma diferente. Então, é essencial. E, além da Delegacia da Mulher, aqui no Distrito Federal, nós temos sessões de atendimento à mulher em todas as delegacias circunscricionais. São 31 delegacias de polícia. Então, a Polícia Civil do Distrito Federal tem um olhar diferenciado para essa questão, como é o caso desse encontro que nós estamos realizando ontem e hoje para debater essa questão da violência contra a mulher. Rapidinho, o encontro vai ser aonde? No Centro de Convenções, hoje a partir das 9 horas até o meio-dia. E a delegacia fica onde? Na EQS 204/205 Sul. Ok. Obrigada pela sua participação, tá? Muito obrigada, bom dia.